também. Amém? Abra comigo sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 24, verso 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, como serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8 ao 11, diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como a Judeia, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem, e eu creio que seja uma nuvem de anjos, porque Jesus veio anunciado por anjos, e eu creio que quando ele subiu aos céus também uma nuvem de anjos o cobria. Uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens, vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, aleluia, esse Jesus, esse mesmo que vocês estão vendo, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. É esse Jesus que esses anjos estão dizendo, ele vai voltar. Esse Jesus, do jeito que vocês estão vendo ele subindo, os seus olhos verão ele voltando um dia aqui nesse lugar. É esse Jesus, não é outro, é esse Jesus. Pai, essa é a tua palavra. E hoje nós te louvamos pelo privilégio de estarmos na tua casa. Desde a adoração sentimos a tua doce presença, Espírito Santo. E nós te pedimos agora, Espírito Santo, transforma a palavra pregada numa palavra rema para cada pessoa. E que nessa noite haja conversão, haja salvação em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O tema dessa palavra é: Deus tem um plano. Qual o tema da palavra? Deus tem um plano. Você já teve planos? Você tem algum plano para depois do culto? Você faz plano para tudo. Nós costumamos fazer isso. Modéstia à parte, eu sou muito bom de plano. Você tem uma ideia? Eu gosto de fazer as datas de um ano inteiro. Eu sei o que eu vou fazer cada dia, do ano todinho. Cada dia, cada horário, na minha cabeça eu sei onde é que eu vou estar daqui uma semana. Eu imagino como é que eu vou estar no sábado, como vou estar na sexta. Eu sei o que eu vou estar fazendo. Eu gosto muito de planejamento. Mas Deus também tem um plano. E olha que promessa gloriosa essa que nós encontramos em Atos capítulo 1. Olha que esperança tão poderosa que nós temos como homem e mulher de Deus. Essa promessa de Deus, que esse Jesus voltará. Que esse Jesus, um dia, num piscar de olhos, estará voltando para nos buscar. Essa é a promessa da igreja. Não existe outra religião no mundo que tenha uma promessa como essa. Sabia que muitos jornais já falam do Armagedon? Você sabe o que é Armagedon? É a batalha final. É a guerra entre o anticristo. Armagedon é um local em Israel onde haverá, uma grande planície, e ali haverá uma batalha, haverá uma guerra. O anticristo juntará um grande exército para lutar contra o povo de Deus. E nessa batalha, a gente chama de a batalha final. Para você ter uma ideia, muitos jornais decidiram colocar o nome do século passado como século cristão, porque nunca houve antes um século que teve tantos sinais da volta daquilo que os cristãos esperam como o século passado. Isso porque eles escreveram no final do século passado. Eles tinham que esperar começar o nosso, para ver quantos sinais estão acontecendo da volta de Jesus. As pessoas, os jornais, os filmes, as revistas, eles estão usando a linguagem do Apocalipse.
Quantos filmes com o nome de Apocalipse não tem? Quantas linguagens de fim do mundo não estão espalhados pelos sets de gravações de Hollywood? Então, quantas vezes essa linguagem do Apocalipse estão sendo usadas para descrever as coisas horríveis que têm acontecido em nosso mundo? Quantos de nós não liga a televisão e fala, é o fim do mundo? Quantos de nós não lê as notícias e fala, meu Deus, que mundo é esse? Um homem que há umas 2 semanas atrás matou a própria esposa e o seu filho de 2 anos. Gente que está matando o próprio pai, a própria mãe. Em nossa cidade, infelizmente, índice de violências terríveis, onde sobrinhos mataram um tio há umas 2 semanas atrás e foi noticiado até lá em Teresina. São notícias espantosas, são notícias que nos assustam e nós temos que nos perguntar, que mundo é esse? E o que está acontecendo? Porque está tudo de cabeça para baixo. Nós olhamos as notícias e vemos as maiores catástrofes climáticas, tempestades tropicais como nunca antes, furacões, terremotos, erupções vulcânicas como na Islândia, que fechou aeroportos da América e da Europa, um vulcão. Quantas coisas têm acontecido espantosas? E você sabia que as grandes religiões do mundo ensinam que alguém está para vir? Mesmo não sendo eles crentes cristãos, as maiores religiões do mundo, elas pregam sobre isso. Pra você ter uma ideia, os judeus, eles proclamam e eles creem piamente que o Messias está para vir. Pela primeira vez ainda, mas estão acreditando que ele está para vir. Pra você ter uma ideia, os hindus, eles acreditam que o Deus Vishnu, esse Deus, ele está para reencarnar a 10ª vez. Já reencarnou 9 e eles acreditam na religião hindu que 10 é o total. E ele virá como um herói conquistador a última reencarnação. Pra você ter uma ideia, o budismo aguarda a futura encarnação de Buda. E para os islâmicos, tanto os xiitas como os sunitas, eles estão esperando a vinda de um grande líder nos últimos dias na terra. A seita dos xiitas mais radicais, eles acreditam que esse herói, esse líder mundial já veio, mas está escondido, só aguardando se revelar nos últimos dias. Então, se você observar, as maiores religiões do mundo acreditam que um advento portentoso, assustador, também está para acontecer. E os discípulos de Jesus, eles estavam curiosos, e eles conversaram com Jesus e perguntaram, Senhor, nós precisamos saber quando isso acontecerá e quais os sinais da sua vinda. Mas de onde é que vem essa crença universal dessas religiões também? Eu creio que vem lá de Gênesis 3, quando Deus disse que nos últimos dias Ele mandaria um Salvador, o Messias, que venceria e destruiria as obras do diabo. Quando Deus diz que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Os discípulos então perguntam para Jesus qual será o sinal da sua vinda. Quando é que isso vai acontecer? Jesus então, ele dá a revelação. E uma das coisas que Jesus nos garantiu, algumas das certezas que nós temos, é que Jesus disse, vocês não podem ficar especulando datas. Somente Deus sabe o dia. Nem os anjos sabem. Somente Deus sabe o dia. Então não acreditem quando alguém disser, é tal dia. E tem religiões por aí que foram baseadas nisso. Tem uma seita que em 1800 e pouco acreditaram que no ano do século XVIII estava a volta de Jesus marcada. E eles se separaram, se separaram para um sítio, para uma fazenda, e eles começaram a juntar vários seguidores esperando a volta de Jesus. E eles tinham certeza que o líder daquela seita estava certo quanto ao dia. Sabe o que aconteceu? Quebraram a cara. Muitos profetas falsos fizeram profecias quando foi chegando o ano 2000. Em 1999 nunca teve tanta profecia da volta de Jesus, porque todo mundo dizia, Jesus vai voltar em 2000. Aí quando não voltou em 2000, começaram a publicar, não, ele vai voltar em 2009 por causa do calendário Inca, do calendário Maia, e eles começaram, especular a data. Gente,
Vamos ser uma igreja inteligente. A palavra está dizendo que não adianta nós falarmos de data. E quando nós vermos alguém falando de data, dia tal, do mês tal, do ano tal, isso aí é um mentiroso, um charlatão. Não acredita nisso. Cai fora. Ainda tem crente que manda uma mensagem para mim: pastor, o senhor ouviu fulano tal? Ele profetizou, pastor, ele disse que era tal dia. Eu falei: rapaz, me espanta você, com 30 anos de igreja, me mandar uma mensagem essas horas da noite, me perguntando se eu acredito nesse cara. Porque só tem uma certeza: quem disser o dia, está mentindo. É a única coisa que nós sabemos. Mas Jesus deu sinais. Ele falou os sinais que antecederiam a sua volta. Alguns teólogos contaram 21 sinais. Eu não posso falar de todos. 21 sinais citados apenas pelo próprio Jesus da sua vinda. Você tem uma ideia, Jesus disse que naqueles dias serão como os dias de Noé. As pessoas estavam casando e dando-se em casamento, as pessoas viviam em orgia, viviam na bagaceira, o pecado reinava, as pessoas não estavam nem aí para Deus, viviam cada um na sua vida, sabe, egoísta, e todo mundo vivendo socialmente normal. Ei, um dos sinais que Jesus disse é que a vida vai estar normal demais, a sociedade vai estar muito normal, as pessoas vão estar fazendo aquilo que elas acham certo, elas não ligarão para Deus. E Jesus cita outros sinais. Jesus disse que a moralidade estaria muito baixa. Sexo de todo quanto é jeito, tudo é permitido. E aí a gente olha para a televisão, olha para as redes sociais, é exatamente o que a gente vê. Gente, por exemplo, defendendo que uma criança pode ter relações sexuais porque é amor. Gente que defende a sexualização de crianças, porque todo amor é lícito. E isso é o nível do mundo que nós vivemos hoje. Pessoas que defendem distribuir cartilhas, sabe, erotizadas para as crianças nas escolas. E isso também é símbolo e sinal do fim dos tempos. Jesus também disse que haveria sedições. Essa palavra é meio esquisita, mas ela significa rebelião, terrorismo, bandidagem, violência. Sabe, quando Jesus disse que haveria sedições, é que haveria um grande desrespeito às leis. E é o que também estamos vendo em nossos tempos. Mas Jesus também disse que naqueles dias haveriam guerras e rumores de guerras. Mais pessoas estão morrendo nos últimos 100 anos do que morreram nos últimos 1000 anos, por conta da violência. Você tem uma ideia, só no Brasil morre por ano mais de 60 mil pessoas, só por arma de fogo, só assassinadas. Morre mais de 60 mil pessoas no trânsito por ano, só no Brasil. Nós matamos mais aqui com arma de fogo do que a guerra no Afeganistão, em anos. Nós, infelizmente, temos visto muitas guerras acontecendo. E outro sinal que Jesus disse é que naqueles dias, nos últimos dias, haveriam enganadores, zombadores, falsos profetas. Sabia que existem centenas de pessoas que se dizem ser o Cristo, ser Jesus? Você já deve ter visto na televisão alguns. Tem um que, Henrique Cristo, né? Tem um aí que é do cabelão e anda com um monte de mulher para cima e para baixo, dizendo que é Jesus. Você já viu isso, gente? Eu não estou falando bobagem aqui, gente. Tem demais. Você tem uma ideia, na década de 80, tinha mais de 400 pessoas em Los Angeles que diziam que era Jesus. Só numa cidade dos Estados Unidos. O diabo, ele quer que a gente se desvie da Bíblia nesses dias. Ele quer, porque se você por um momento só, deixar de acreditar na Bíblia, o diabo vai ter vencido uma grande vitória já. O diabo, ele quer que isso aconteça. Isso você não pode deixar. Sabe por que você não vai deixar? Porque você tem que olhar para a Bíblia e acreditar nela, de capa a capa. Acreditar que ela é a palavra de Deus na sua vida, ela é a luz para a sua vida. Amém? Nós não podemos duvidar. Esse mundo, ele tem uma necessidade incrível de liderança. As pessoas hoje, elas perguntam: quem é que vai acabar com o mal, pastor? Quem é que vai trazer a paz para esse mundo? A Bíblia diz que chegaria o tempo que todos falariam de paz, quando não haveria paz. Nunca antes falamos como humanidade de paz como temos falado hoje, mas nunca tivemos tanta violência como nós temos tido hoje.
Tem uma história de um rapaz que eu posso chamar, não sei o nome dele, mas eu posso chamar ele de homem atrasado. Tem gente que só vive atrasado, né? Tudo que vai fazer, faz e chega atrasado. É um hábito. Esse homem, ele chegava tarde e chegar tarde era o costume dele. Chegar atrasado, chegar tarde era o costume dele. Ele deixava tudo para a última hora. Ele sentia uma atração terrível, irresistível em agir dessa forma, em chegar atrasado. E tem gente que gosta de chegar atrasado só para se aparecer. Para todo mundo ver ele chegando. Que tal um negócio desse? Tem gente que pensa assim. Ele não se importava com o prejuízo, ele não se importava com o que os outros pensavam dele. E um dia ele teve que fazer uma viagem muito importante. Era uma viagem, sabe, a viagem da vida dele. Sabe o que ele fez? Ele comprou as passagens com muita antecedência, caríssimas. Ele comprou as passagens, ele preparou os documentos, estava tudo pronto, as despesas com o passaporte, ele se organizou. Ele trocou o dinheiro, ele foi comprar dólar com R$1 que ele teve, ele foi fazer o câmbio. Ele preparou os contatos daquele lugar que ele estava viajando para quando chegar lá, ele ser recepcionado. Enfim, estava tudo pronto. Mas era o seu costume chegar tarde. Então aquele homem, ele saltou do veículo correndo, que ele tinha pegado. Esse homem pagou o motorista correndo no aeroporto. Ele correu, ele seguiu na direção do portão de embarque. Sabe o que aconteceu? Estava fechado. Que tristeza. Aquele homem ficou abalado. Então alguém olhou ele desesperado e falou: você não correu o bastante. Sabe o que ele disse? Eu corri bastante, só que eu corri tarde demais. E tem gente que na vida está do mesmo jeito, está atrasado, está tarde demais. Pastor, é tarde demais. Talvez os sinais já estão adiantados. Pastor, é tarde demais. Talvez a sua vida já está se acabando. Talvez seja tarde demais. Realmente, o divórcio já está quase assinado para você tomar uma atitude. Pastor, é verdade, pode ser que eu esteja atrasado demais e já estou pensando em desistir. É tarde. É verdade, pode ser tarde para muita gente. Mas sabe de uma coisa? Deus tem um plano para você. Ainda que seja tarde, Ele tem um plano. Você pode dizer bem forte: Deus tem um plano. Amém, queridos? Ele tem um plano para nós nessa noite. Ele tem um plano para mim, Ele tem um plano para você. Esse Deus não abandonou o nosso planeta. Ele não abandonou a humanidade. Ele não se esqueceu de você. Ele tem um plano. Então não se desespere. Pastor, é tarde. Mas espere eu falar o plano de Deus para você antes de você ir embora. Alguns filósofos consideram a história como uma mosca bêbada, com os pés, as patas sujas de tinta, pisando e escrevendo uma história. Ou seja, uma mosca bêbada não vai escrever nada que faça sentido, não vai pintar nada que faça sentido. Para alguns filósofos, eles desenharam esse pensamento para definir a história. É algo confuso, sem nexo, sem um começo, sem um meio e sem um fim. Mas isso não é verdade. O nosso Deus é o Deus criador de todas as coisas. E Ele não perde nada do controle. Inclusive, talvez, a sua vida bagunçada. Deus tem um plano para consertar ela também nessa noite. Ele não perde nada do controle. Deus tem um plano. Ainda que você não acredite, ainda que os artistas da televisão não acreditem, ainda que os milionários não acreditem, ainda que os governantes não acreditem, Deus tem um plano e isso não mudou. Ele tem um plano e o plano dele é que Jesus vai voltar. A qualquer momento, Jesus vai voltar e esse é o plano de Deus. Jesus vai voltar, querido. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano dele. Jesus vai trazer paz e ele vai trazer justiça para esse mundo. E eu quero finalizar trazendo duas perspectivas desse plano. Duas formas que nós podemos enxergar esse plano de Deus. A primeira forma que eu posso observar esse plano de Deus é da perspectiva de um homem e de uma mulher que já tiveram experiência de salvação com Jesus. O homem e a mulher que está preparado para essa volta. E a outra expectativa, a outra perspectiva, melhor dizendo, é a perspectiva daquelas pessoas que hoje
não têm certeza se querem que Jesus volte, porque não sabem se irão com ele ou se irão ficar. E não se engane, só existe esses dois tipos de gente: os que irão e os que vão ficar. A gente rodando em Brasília, a gente encontra muitas igrejas com nome engraçado. E uma das igrejas que a gente viu mais engraçada lá foi: Igreja, Jesus volta, você fica e eu vou. Foi, rapaz, ô igreja triste essa aqui, viu? Eu não queria ir para uma igreja dessa. Jesus volta e você fica. Misericórdia, que igreja é essa? O nome desse. E lá tem muito, tem Igreja do Cuspe Santo de Jesus. Olha o nome da igreja: Igreja do Cuspe Santo de Jesus. Porque Jesus cuspiu, fez lodo e colocou no olho de um cego e ele voltou a enxergar. Aí o pastor, altamente criativo, revelação divina, colocou o nome da igreja de Cuspe Santo. Misericórdia. Mas tem somente essas duas formas de ver esse plano de Deus. A primeira forma, eu quero agora falar para você que tem certeza da sua salvação. Você que já teve uma experiência de salvação com Jesus. Pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Se você não tem certeza da sua salvação, sinto dizer que você precisa ser salvo. Você precisa. Se você não tem certeza, é porque ainda precisa ser salvo. Mas tem algumas pessoas que são salvas, que elas têm que ter a convicção que é salvo. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não é questão de orgulho ou arrogância espiritual, não. É questão de princípio bíblico. Se eu sou salvo, o Espírito Santo me convence e me dá a convicção que eu tenho a salvação garantida. Agora, quem não tem o Espírito Santo agindo dentro de si, convencendo você, confirmando a sua salvação no seu interior, então é algo para acender o alerta. E agora eu quero falar para você que tem essa certeza. Mateus capítulo 25, versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado. E preparado lembra de plano, planejado. Deus tem um plano. E Ele está dizendo para nós, para você que tem certeza da salvação e o Espírito Santo habita no seu coração: ei, venham a vocês que estão à minha direita. Venham vocês que estão à minha direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Esse versículo é para alguém aqui hoje. Amém? Esse versículo é para algumas pessoas, eu espero que seja para você. Você vai estar à direita dele e ele vai chegar um dia que vai dizer: vem para a minha direita, vem bendito do meu Pai, venha receber aquilo que eu preparei para você antes de você nascer. Venha receber, venha entrar no lugar que eu tenho preparado para você. Mas alguns crentes cometeram muitos erros, mesmo sendo salvos, tendo convicção da salvação. Por exemplo, os crentes da igreja de Tessalônica, discípulos de Paulo. Paulo ensinou para eles sobre a volta do Messias, sobre o arrebatamento. E aqueles crentes começaram a agir de forma errada. Sabe o que eles falaram? Se Jesus vai voltar, para que eu vou trabalhar? Se Jesus vai voltar, por que eu vou me preocupar em pagar as contas? Ele está voltando mesmo, pois é, mas talvez ele não volte antes da conta da Eletrobras, né, meu irmão? E muitos daqueles crentes começaram a agir de forma tola, como com essa atitude. E sabe o que Paulo disse? Paulo falou: aquele que não trabalhe, também não coma. Pois é, meu irmão, você não contribuiu para botar a comida no prato, pois você não vai comer não, vai ficar com fome. Fique com fome de jejum, esperando Jesus voltar. Porque nós precisamos entender que não sabemos o dia. E como nós não sabemos o dia, temos que estar preparados. E eu quero falar aqui 3 atitudes para você cristão, convicto, para você estar preparado para o dia da volta de Jesus. Pastor, o que eu tenho que ficar fazendo então na terra até que Ele venha? O que eu tenho que fazer aqui nesse mundo esperando a volta dele? Primeira atitude: mantenha a chama
da esperança. Mantenha a chama da esperança. O que eu quero dizer com isso? Fale desse final glorioso todos os dias da sua vida. Fale disso para as pessoas que estão perto de você. Converse com outro crente. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 25, versículo 5. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Esses versículos falam daquela parábola das virgens, que na tradição judaica, quando um noivo se casava, 10 virgens o acompanhavam. E essas virgens, lá não tinha poste, não tinha energia elétrica, elas acompanhavam o noivo com suas lamparinas e elas eram abastecidas com óleo. E aquelas virgens, Jesus cita essa história para dizer a maneira como nós, cristãos, a igreja, tinha que se relacionar com a expectativa da volta dele. Então Jesus narra essa história e diz, 5 dessas 10 virgens levaram azeite, reserva. Já outras 5 foram nécias. Essas que levaram foi chamada por Jesus de virgens prudentes. Mas as outras foram chamadas de nécias, tolas, irresponsáveis, negligentes. E ele relata que o noivo demorou, nesse versículo. O noivo demorou a chegar. Isso nos mostra que talvez a espera da igreja possa ser uma espera longa na perspectiva humana. Porque eu não vou viver mais de 100 anos. Talvez você não viva mais de 100 anos também com qualidade. Então a nossa espera por Jesus como humanidade pode ser longa, mas para nós, seres humanos mortais, é sempre curta. Eu gosto de olhar por essa perspectiva. Jesus não voltou na época de Paulo, e isso já passou 2000 anos. Jesus está demorando, pois é, mas quer dizer então para nós que está 2000 anos mais perto. É ou não é? Eu gosto de pensar desse jeito. Eu gosto de pensar também que Paulo está dormindo. Ele morreu, como a Bíblia chama o cristão morto, de dormindo. É tido como um sono a morte de um cristão. Mas para Paulo esse dia já chegou. Sabe quando você está ansioso para algo que vai acontecer no outro dia? Quando eu vou viajar eu fico ansioso. Quando tem um jogo importante eu fico ansioso para outro dia. E aí sabe o que eu faço? Você já fez isso com certeza. Você já falou, eu vou dormir logo para chegar logo amanhã. Você já fez ou não já fez isso? Rapaz, eu estou tão ansioso, eu vou dormir. Dorme e não dorme. Ansioso não dorme. Você passa a noite rolando de um lado para o outro. Estou ansioso. Alguém vai ficar assim para segunda-feira acordar para trabalhar? Ou vontade de trabalhar? Pastor, é bom demais a segunda-feira. Tem gente que olha e fala assim, oh meu Deus, vontade de dormir mais um pouquinho. Mas quando você dorme, não acorda rápido. Você passou 8 horas, mas na sua percepção foi algo instantâneo. Do mesmo jeito é a vinda de Jesus. Ele pode estar demorando na minha perspectiva de acordado, mas ele vai voltar rápido para mim. Entenda isso. Olha só, ele fala dessas virgens e a perspectiva é que demorasse. Só que elas adormeceram. Só que quando chegou o noivo, quando chegou o dia, tinha algo que 5 virgens tinham e 5 não tinham. O que era? Óleo. Azeite. Jesus está dizendo, eu posso demorar, mas você não pode ficar sem óleo. Eu posso demorar para voltar na sua perspectiva. Mas é muito perigoso você me esperar sem unção. É muito perigoso e arriscado você, cristão, levar uma vida sem óleo. Levar uma vida sem azeite. Tem gente que se satisfaz em ser considerado religioso. Tem gente que se satisfaz em ser um visitante da igreja. Tem gente que se considera cristão porque gosta do evangelho, ou porque um parente é evangélico, ou porque a mãe ou o pai é evangélico. Tem gente que está correndo perigo. Porque as pessoas que estão em segurança, esperando a volta de Jesus, são aquelas que estão cheias do Espírito Santo. São aquelas que estão mantendo, pastor, e como é que eu faço, pastor, para me preparar? Você tem que buscar essa unção, você tem que buscar esse óleo. E como é que eu faço isso? Investindo tempo de qualidade com o Espírito Santo.
Você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Então a primeira dica que eu te dou: mantenha a chama acesa. Mantenha a chama acesa. Então, se você está ficando um crente geladeira, gelado, tome cuidado. Tem algum crente geladeira perto de você ou tem algum crente cheio de fogo? Olha para o seu lado. Olha a cara dele. Está frio? Está gelado? Tem gente que tem uma cara ruim, né, gente? Mas tem outros que estão com óleo. Pastor, não estou falando de cara oleosa, tá? Estou falando de cara de alegria. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é paz, a alegria no Espírito Santo. Então a primeira coisa, mantenha a chama dessa esperança acesa. Segunda coisa que você crente tem que fazer. Segunda coisa, esteja no caminho da santificação. Esteja no caminho da santificação. Eu vou explicar. Efésios capítulo 1, verso 13. Efésios 1, 13 e 14 diz: nele, quando vocês ouviram, creram na palavra da verdade. Isso fala do crente. É crente porque creram na palavra da verdade. E o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Que promessa? Da promessa dele voltar. O crente, ele está selado, ele está marcado, ele está carimbado com a presença do Espírito Santo. Entenda, essa é a marca que Jesus vai procurar quando ele voltar aqui na terra. Só quem tiver marcado, selado com o Espírito Santo, poderá se encontrar com ele nos céus, no arrebatamento da igreja. Que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo é a garantia que você é salvo. Ele é a garantia que você é crente de verdade. Não é vir para a igreja aos domingos, não é ser amigo do pastor, não é participar do louvor ou de outro ministério da igreja. É ser selado e cheio do Espírito Santo. É isso que te garante que você vai ser arrebatado quando Jesus voltar. A santificação, e eu quero explicar isso para você, porque tem muita gente que entende errado. A santificação é um processo progressivo. Ou seja, amanhã você tem que estar melhor do que hoje. Não é regressivo, é progressivo. E outra coisa, a santificação é esse processo progressivo, mas ele não será concluído nessa terra. Ele só será concluído no dia que Jesus voltar. Quando nós formos elevados. Quer aprender mais sobre arrebatamento? Lê 1ª e 2ª Tessalonicenses quando chegar na sua casa. A santificação está diretamente ligada à conduta do verdadeiro salvo. Ou seja, aquele que nasceu de novo. Para esse tipo de gente, a santificação é irresistível. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos leva à santificação. Entenda, é o Espírito Santo que vai trazer isso para você. Se você não gosta de santidade, é porque você não é salvo. Se você não está no processo de santificação, é porque você não é salvo ainda. Se você não está lutando todo dia para ser um cristão melhor, é porque você não está no processo de santificação. E se entendermos errado, nós podemos definir a santificação como um tipo de passaporte para a santificação. E esse é o erro da maioria das pessoas religiosas. Elas entendem que uma pessoa santa é alguém que se esforça para fazer algo bom e por isso são salvos. Elas entendem que a salvação dessa pessoa é pelo grande esforço que essa pessoa faz para ser uma pessoa correta e boa. As pessoas entendem errado, não é isso. A santificação não é um passaporte para você ir para o céu, não. Você está indo para o céu e é inevitável você ir por outro caminho que não seja o da santificação. A forma correta de ver a santificação é que a santificação é o comprovante que reflete a sua santidade. Quando você paga uma conta, não emitem um comprovante para você? Quando você vai abastecer um carro, passa na maquineta, naquela maquineta não sai um comprovante impresso dizendo que você fez aquele pagamento? Pois é, a santificação é esse comprovante que você é salvo. Podemos dizer, querido, que enquanto estivermos na terra, nós devemos amadurecer espiritualmente. Como é que eu posso amadurecer, pastor? Olha o que diz lá em Efésios 4, versículo 13. Coloca atenção nisso aqui.
até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, diga bem forte, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, amém? Esse versículo, eu gosto muito dele, porque ele nos explica qual é a nossa vida aqui nessa terra. Entenda, quando você aceita Jesus, você nasce de novo. E quando você nasceu, qual era o seu tamanho? Qual era o seu tamanho? Quando você foi gerado no ventre da sua mãe no primeiro dia, você era invisível, você era minúsculo. Com 1 mês você já está mais ou menos desse tamanho. Com 2 já vai estar desse tamanho, com 4 já vai estar maior. Com 9 meses você já vai estar desse tamanho, pronto para sair do ventre. Mas quando você nasce, você ainda é pequeno. E sabe o que as pessoas vivas fazem? Crescem. Toda pessoa viva cresce. Quem é vivo espiritualmente também continua crescendo, até chegar na maturidade. Só que Paulo, ele fala para os Efésios, Cristo é a medida perfeita do varão perfeito. Ou seja, Cristo é o tamanho, a altura espiritual, que é a nossa meta de vida, enquanto nós não formos para a glória ou Ele voltar. Ou seja, eu era desse tamaninho, e eu sei que eu tenho que viver ao ponto de crescer espiritualmente, e a minha meta é chegar na estatura de Jesus. E todos os dias eu tenho que viver crescendo espiritualmente, até chegar na altura de Jesus. Só que eu tenho que te dizer uma coisa, o homem é grande. Ele é alto demais. E eu e você nunca chegaremos a essa estatura. E ele sabe disso. Mas ainda assim, ele deseja que nós vivamos uma vida de crescimento espiritual. E tem gente que sabe como é que vive? Diminuindo, crescendo. Estou bem, estou mal, estou bem. Estou firme, pastor, estou desviado, pastor. Pastor, agora eu estou bem com Deus, estou lendo a Bíblia. Ih, pastor, estou com 1 mês que eu não leio a Bíblia. A pessoa fica num efeito sanfona, cresce e diminui, sabe? Essa não é a vontade de Deus. Não é assim que funciona. Nós precisamos crescer espiritualmente. A nossa vida cristã não é 100 metros rasos, não é uma corrida, um tiro rápido. A nossa vida cristã é uma maratona. É mais importante você ter constância do que você crescer demais. E sabe o que acontece com as pessoas que crescem demais? Rápido demais, sem a instrução do profissional. Essas pessoas se tornam arrogantes espiritualmente. Por isso que nas igrejas tem muita gente que se acha demais, se acha melhor do que os outros. Tem gente tão orgulhosa espiritualmente que acha que pode faltar um culto que não vai ter problema para a vida dela espiritual, porque ela é muito forte. Deus me livre de ter essa atitude no meu coração. Deus me livre de achar que eu sou tão forte e tão grande, que eu posso faltar qualquer coisa, que eu posso passar 1 mês sem ver você, meu irmão. Sabia que eu preciso de você para estar firme com Deus? Preciso da nossa comunhão junto? Precisamos disso. Agora entenda, tem pessoas orgulhosas espiritualmente, e eu já vi esse filme acontecendo várias vezes, principalmente em ministérios de intercessão, porque são ministérios que oram, e isso não tem nada de errado, tem que orar mesmo. O problema é que a pessoa chega num nível espiritual tão excelente, que ela começa a se achar mais espiritual do que todo mundo. Começa a achar que só ela ora, só ela sabe orar, só ela sabe falar com Deus, só ela tem autoridade espiritual. E sabe o que eu já vi acontecendo? Muita gente se desviando depois desse nível. Porque a Bíblia diz que o orgulho, a altivez, precede a queda, a ruína. Você quer ver alguém que vai cair? É só olhar quem está com o nariz empinado em qualquer lugar. Todo orgulhoso vai quebrar a cara. A Bíblia diz que os exaltados serão humilhados. Nós temos que tomar cuidado. Ei, sabe qual é a vontade de Deus para você, crente? Até Jesus voltar, amadureça, cresça. Como é que eu faço isso, pastor? Você precisa da palavra. Você precisa estar junto.
Como é que você vai crescer? Você tem que crescer transformando a sua mentalidade. E isso só acontece ouvindo a palavra. Por isso, não perca culto, não falte sua célula, não menospreze nenhum evento onde a palavra for pregada. Tem gente que considera o culto de domingo mais importante do que o de quarta-feira. E muitas vezes Deus derrama aquilo que a pessoa precisa na quarta e não no domingo. Eu já vi isso acontecendo muitas vezes. Já teve um culto lá em Barreiras que um dia a gente se preparou, a gente se consagrou, jejuamos, fomos para a igreja, limpamos a igreja, lavamos os banheiros, arrumamos as cadeiras, lá a gente fazia tudo. E a gente se organizou. Estava eu e a pastora e a Sara. E não foi ninguém para o culto. Ninguém, nenhuma pessoa. E de repente chegou um casal. 2. Um casal. E chegou o horário de começar o culto. Eu falei, rapaz, eu vou começar. Comecei a ficar triste, só que o Espírito Santo falou, pregue como você nunca pregou na sua vida. E aí eu pedi, ei Carlinhos, senta desse lado, e Vânia senta desse outro lado, para na filmagem parecer que eu estou olhando para os dois lados, e a igreja está lotada. E aí eles sentaram, e eu preguei para eles dois. Sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, a gente fazia transmissões online. 3.000 pessoas assistiram o culto naquela noite. Nossos cultos eram assistidos por 20, 27 pessoas, todo dia. E nesse culto, quando eu olhei, eu vi, Vanessa, 2.980 pessoas assistiram o culto, onde só tinha 2 pessoas presencialmente. E durante a semana, o alcance chegou a mais de 3.500 pessoas. Eu falei, não pode. Teve 80 compartilhamentos durante o culto. 80 compartilhamentos no Facebook, Instagram. Eu falei, como pode isso acontecer? E Deus falou, isso é para eu te mostrar que eu sou o Deus dessa igreja e você está pregando a minha palavra. Você está pregando a minha palavra. Nesse dia eu aprendi, não menosprezo culto que tem pouca gente e nunca falto. Culto que parece que todo mundo vai faltar, eu vou. Sabe por quê? Porque nesses cultos Deus derrama algo especial, diferente. Deus faz diferente. Última coisa que eu tenho que falar para você, crente, antes de eu falar para você, irmão, que precisa de salvação. Última coisa, trabalhe e dê fruto. Jesus disse em Mateus 12:33, que a árvore é conhecida pelo fruto. Falamos no tópico anterior que você precisa crescer espiritualmente. Sabe qual é o resultado do crescimento? Fruto. Uma laranja, uma laranjeira nunca vai dar fruto enquanto ela for desse tamaninho. Mas quando ela crescer, é inevitável que ela dê fruto. Do mesmo jeito é uma pessoa. Quando nós estamos na imaturidade, não vamos gerar fruto. Mas quando nós chegarmos no nível de maturidade, vamos dar fruto. Amém? Jesus disse, ide por todo mundo, fazendo discípulos de todas as nações. Sabe, eu tenho um recado para você, crente. Não se acomode com a sua esperança. Não se acomode. Pastor, já sou salvo, vou ficar na minha mesmo. Estou indo para a igreja, deixa comigo. O que importa é que eu e minha família somos salvos. Essa é a visão de alguém que não é salvo. Então tome cuidado. Porque alguém que experimentou o amor de Deus, e isso, Ninica, o pastor Jedson me ensinou quando eu estudava no IBC ainda. Terminei de fazer uma prova de matemática, a gente foi para o recreio. E eu tinha acabado de aceitar Jesus naquela época, ele conversou comigo, e ele sempre colocava um versículo na prova. E a gente foi debater, e ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse, Raniel, é impossível alguém amar a Deus e não desejar ganhar vida para Ele. Isso é impossível. É impossível alguém amar a Deus de verdade e não querer ganhar vidas para Ele. Jesus disse que o Evangelho seria pregado em todo mundo e depois viria o fim. Então tem uma forma de nós apressarmos a vinda de Jesus. Qual é? Pregando o Evangelho. Pastor, eu quero que Jesus volte logo. Pois abra a célula, meu irmão. Pregue a palavra. É a única forma, tá? Os crentes mais comprometidos com a igreja, aqueles crentes que mais trabalham numa igreja, os mais empenhados, os mais fiéis com a obra, são aqueles que não perdem de vista o dia da volta de Jesus. Se você vê alguém trabalhando na igreja, a pessoa que vem aqui, ajuda, trabalha, é comprometida, é porque essa pessoa não perde de vista aquele dia. O dia da volta de Jesus. Amém? E agora eu quero falar para você que não tem certeza da salvação. Deus também tem um plano para você. Deus tem um plano para a sua vida. Alguns podem dizer, Deus está demorando, Jesus está demorando. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia o motivo por que Jesus não voltou hoje. Ainda, né?
Queria que você abrisse comigo lá em 2 Pedro 3:9. 2 Pedro 3:9. O Senhor não demora, não retarda em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Deus é paciente com vocês que vieram aqui nesse culto hoje. Deus é paciente, não querendo que você se perca, que você morra, mas que você chegue ao arrependimento. Sabe por que Jesus não voltou ontem? Por sua causa, que não aceitou ele ainda. Sabe por que Jesus não voltou ainda agora, enquanto nós estamos pregando? Porque Deus está esperando você se arrepender e fazer parte daquele outro grupo que está esperando ansiosamente a volta dele. Jesus não voltou ainda, porque Deus é misericordioso com você e está te dando mais uma chance nessa noite. É isso que tem acontecido. O plano de Deus é para que você seja salvo, e Ele quer que você entenda algumas leis, e eu falo isso para encerrar. A primeira lei espiritual que eu quero citar para você, meu amigo, que nos visita hoje, ou que ainda não aceitou Jesus, é que Deus existe e Ele te ama. Deus existe e Ele ama você. Primeira lei, e lei não se quebra, lei não muda. A lei de Deus não é reinterpretada, como estão fazendo aí no Brasil hoje, reinterpretando todas as leis. Uma insegurança jurídica tremenda. Mas olha o que diz Isaías 49:15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Isso é o que Deus está falando para você. Se não te valorizavam, se não te amavam, se te esqueceram, se a pessoa que mais tinha que te amar nessa terra não, dedicou esse amor para você, Deus está te dizendo, ainda que você não tenha sido amado por essas pessoas, você será amado por mim, diz o Senhor. João 3,16 diz que Deus chamou tanto, que deu seu único filho para morrer por você, para que você não pereça, mas tenha vida eterna. E João 10,10 também diz, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para te dar uma vida, e uma vida em abundância. Essa é a vontade de Deus. Então a primeira lei espiritual dessa noite para você é, Deus existe e Ele te ama. Mas existe uma explicação, pastor, por que eu não estou vivendo essa vida em abundância? Por que eu não estou experimentando, desfrutando desse amor de Deus e dessa bondade de Deus? Por causa da segunda lei. Qual a segunda lei espiritual, pastor? A segunda lei espiritual é que o homem é pecador. E esse pecado faz você viver separado de Deus. Olha o que diz Romanos 3:23. Esse pecado vai te afastar do amor e do plano de Deus. Romanos 3:23 declara, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é só você que pecou, meu irmão, eu pequei também. Cada pessoa que está aqui pecou, não existe um que não tenha pecado. Aqui está dizendo que todos envolvem o pastor, a pastora, todos envolvem, o G12 dessa igreja, a equipe de liderança, os visitantes, todos pecaram. E todos estavam separados da glória de Deus. Ei, Deus é santo e o homem é pecador. Um grande abismo separa os dois. E o homem está continuamente buscando, procurando alcançar a Deus e a vida abundante, através de quê? Através de seus próprios esforços. Tem gente que até quer voltar para Deus, por isso que tem se esforçado para ser uma boa pessoa. Tem gente que quer voltar para Deus, por isso busca ter uma vida reta, uma vida religiosa, uma vida filosófica, mas tudo isso não adianta. Por quê, pastor? Porque vem a terceira lei espiritual. Todo esse esforço não adianta por conta dessa terceira lei. Sabe qual é a terceira lei espiritual? Jesus é o único caminho para Deus. Por isso que não consegue. Por isso que pessoas boas não se salvam. Porque só existe uma maneira. Jesus é o único caminho. Olha o que diz Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Cristo morreu por você.
mas ele também ressuscitou ao terceiro dia. 1 Coríntios 15, versículo 3 ao 6, diz: porque primeiramente vos entreguei aquilo que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele foi visto por Pedro e pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem, ou seja, já tinham morrido. Jesus, ele não só morreu por você, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele está vivo hoje. Ele é o único caminho, conforme João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz Jesus. Então essa é a terceira lei, querido. Então a primeira lei, Deus existe, Ele te ama. Segunda lei, você é um pecador, está separado de Deus, assim como eu, sem Jesus. Terceira lei é que não importa seus esforços e quão bom você seja, não é suficiente. Somente Jesus te leva de volta para Deus. Mas a primeira, a segunda e a terceira lei, elas não são suficientes. Se essas três fossem suficientes, todas as pessoas seriam salvas. Sim ou não? Deus nos ama. Deus ama um e não ama o outro? Não, Deus ama todo mundo. O pecado atingiu um e não atingiu o outro? Não, o pecado atingiu todo mundo. Jesus veio para um e não veio para outro? Não, Jesus veio para todos nós, por todos nós. Então, se essas três leis fossem suficientes, a humanidade já estaria salva e nós já estaríamos morando no céu. Então, pastor, o que está faltando? Por que as pessoas não estão sendo salvas? E aí a resposta para uma pergunta que muitos me fazem: se Deus é tão bom, por que tem tanta desgraça nesse mundo? Se Deus me ama, realmente existe, por que Ele permite que coisas ruins aconteçam comigo? Por conta da quarta lei. E a quarta lei diz que você tem um livre-arbítrio para tomar suas próprias decisões. Deus não te obriga a nada, nem a aceitá-lo. Isso não entra na cabeça de muita gente. De algumas pessoas que por acaso já estão acostumadas a obrigar os outros a gostarem dele mesmo. Deus não funciona assim, Ele não faz assim. A quarta lei é: precisamos receber Jesus como Salvador pessoal, através de um convite especial, uma confissão pública. Isso não é o pastor Raniel que inventa, é a palavra que diz. Olha o que diz lá em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Se aqui está dizendo todos quantos o receberam, quer dizer que alguém recebeu, alguém fez alguma coisa. Não foi, Deus impondo nada, não foi jogado goela abaixo no coração de ninguém. Pelo contrário, aqui fala de uma atitude do pecador, uma atitude de alguém que quer ser salvo, receber Jesus. Mas Efésios 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não queira ser salvo praticando boas obras, pois isso não vai acontecer. Não adianta sair de joelho, daqui para Cristalândia, de Cristalândia para Brasília, pagando promessa, pagando prenda, pagando o que for. Não tente convencer a Deus que você é bom, você vai falhar. Eu falharia. Não tem nenhum bom. E por último, você precisa receber Jesus através de um convite. Convite, pastor, eu não acredito nesse negócio. Eu acho que ninguém precisa aceitar Jesus. Tem gente que acredita nisso, que não precisa aceitar Jesus. Mas olha o que diz Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Deus te trouxe aqui porque Ele tem um plano para você. Sabe qual é o plano dele para você hoje? Bater na porta do seu coração. E Ele espera